Aula de SMU, então mostrando agora, deixa eu... Oh, não, isso aqui é depois. Ah, isso aqui é primeiro. Primeira coisa no experimento, que eu tinha falado na aula passada, é que eu não queria mostrar só uma pequena parte, porque se eu mostrasse apenas um resultado lá do STP, depois eu não conseguiria fazer a captura. Então eu vou fazer uma coisa mais simples. Ao invés de eu ter que ficar pegando os arquivos e enviando para a gente poder fazer uma análise, eu só vou mostrar o que eu fiz para depois colocar uma tarefa para vocês também poderem coletar esses dados. O importante é entender hoje, fazer um fechamento na parte do WebRTC, todo o encadeamento que se tem em relação à sinalização, onde agrega a descrição de mídia, mas para isso acontecer antes tem que ter uma escolha de caminho, certo? Onde tem o ICE, porque para construir o SDP eu preciso do ICE. Como a descrição de mídia e o SDP vem junto com a sinalização, então primeiro a escolha de caminho para depois que eu possa fazer justamente isso, é construir o SDP para de fato fazer toda a parte do transporte. Na prática, o que isso acontece é que o código, antes de mais nada, ele tem que informar quais são os servidores ICE, certo? Essa é a primeira parte, como eu já tinha comentado com vocês, eu estou usando apenas Stum, não tem uma necessidade de eu fazer uma coisa muito mais elaborada, até vou passar para vocês depois, colocar ali na descrição, deixa eu até anotar aqui, teste de Stum e Turn. Então tem um site bem interessante para vocês saberem se tem ou não tem suporte, se ele está funcional, etc. Então ajuda bastante. Falando de WebRTC, tá? Entendendo que o navegador é o cliente que está rodando toda a parte do framework e a gente só tem que encaixar a sinalização, a única coisa que tem a mais. Aqui no caso, então, temos o ICE para fazer a parte, nós capturamos o out para poder fazer a saída de som lá no HTML, mais especificamente, vamos lá. Aqui onde, opa, vamos lá de novo. Aqui então eu tenho o objeto áudio, tem autoplay, então simplesmente eu vou injetar o que vem de fora, o que vem remotamente eu vou injetar nesse objeto e ele vai fazer a saída de som. Mais uma vez voltando para cá, código, 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 saltar, até podia ter, deixa eu ver se eu tenho estrutura de código aqui para fazer um salto mais rápido, local, IC service, variáveis, eu tenho rate, vídeo áudio, é isso? Ah, isso mesmo. Nessa parte, que é a parte onde tem a transmissão, onde ele vai fazer o convite para a sessão, então, primeiro, antes de mais nada, vai ser baseado nas suas mídias. Então, lembrando uma coisa que a gente já estava vendo em RTP, se a gente está falando de RTP, a gente está falando de duas portas. Uma é o RTP, que normalmente é par, o primeiro número, e depois vem o ímpar, que é o RTCP. Então, a gente já está falando de duas portas. Embora, em alguns casos, a gente pode usar uma única porta para os dois. E eu estou falando de um par entendido e um par no outro, na outra ponta, no outro terminal. Então são quatro números que eu tenho que realmente negociar para fazer tudo. Se eu estivesse trabalhando com duas mídias, eu estou falando de 8 portas, quatro numa, áudio e vídeo, áudio e vídeo. Então eu vou precisar fazer toda uma combinação. Claro que eu posso fazer isso juntando todos eles, mas ainda assim eu vou precisar estar essa negociação. Por isso que quando a gente está falando de ICE, a gente está falando de muitas mídias com muitas portas. O RTP, lembrando, ele usa portas altas. O DP, TCP, tá? Ele é relativamente agnóstico à camada inferior. Aqui no caso eu apenas especifico áudio, então ele vai se preocupar apenas com par, mas no pior caso ele vai usar uma VID RFC sobre RPort. E aqui no caso, então, primeira coisa, ele vai lá, vai fazer uma consulta a um servidor ICE, então ele vai pegar toda uma lista para construir toda a sua gama de possibilidades e ele vai fazer uma oferta desses candidatos. Aqui é uma coisa interessante nesse código, que a lista de candidatos vai fora do SDP, ele vai mandar por fora. Não tinha nada especial, só porque é mais fácil de implementar do que montar o SDP agregando toda a lista de candidatos, tá? Então aqui ele já está mandando a parte. Depois ele vai fazer uma oferta e essa oferta vai ser enviada lá para o seu destino junto com o SDP, etc. Ou seja, mandando uma mensagem offer. Isso na prática acontece que eu tenho então dois jogadores, o jogador da esquerda na tela de vocês é o jogador número 1, então ele apenas vai capturar a mídia, e o jogador número 2, que está à direita, ele vai fazer a oferta. Eu já fiz já rodei o jogo para não perdermos tempo,
E aqui ele vai então logo construir o seu SDP fazendo essa oferta. Como vocês podem ver, não tem a lista de candidatos que veio do ICE. Para isso, eu preciso antes então ver quais são os candidatos. E a minha letra C está com problema. E esses candidatos, sim, esses candidatos vão vir dessa forma, onde ele vai mostrar aqui, por exemplo, 2804, 1530, etc., um IPv6 com o DP do tipo host, ou seja, tipo host, server reflex e o relay. Essa é a prioridade. Tentar fazer um P2P, se não um P2P com um endereço forjado, ou no pior dos casos, fazer um servidor de relay, né, um servidor para fazer a replicação, uma ponte entre os dois. Essa oferta, então, dos candidatos é feita antes e depois vem um offer. Vamos lá, computador mais antigo. E aí sim ele vai fazer essa oferta e aqui ele vai então dizer com os atributos M quais são os áudios, codecs, etc, etc. Ao vir para cá, quando ele recebe isso, então quando tem esta oferta, ele também vai fazer para o seu outro lado uma oferta de candidatos, então ele também vai fazer a sua lista de candidatos. Claro, eu estou na mesma máquina, então só mostrando então qual é o caminho. Candidate, escrevi errado. Aqui temos então o candidato, mesma coisa, claro, só na mesma máquina, com a mesma rede, então não vai ter muita diferença, mas ele também vai fazer essa oferta e depois é que ele vai construir a resposta. E essa resposta vai vir aqui, onde ele vai fazer essa answer posterior, uma vez que ele faça, então, primeiro escolha de caminho, que é uma coisa curiosa, depois ele vem a sinalização agregando a descrição de mídia ou negociação de mídia. E aí ele só simplesmente vai fazer um answer, vai fazer a montagem dessa resposta, e aí eles passam a fazer um ponto comum. Lembrando que no caso do SDP não tem uma mensagem que diz explicitamente vamos usar este codec. No momento que a gente faz uma oferta de uma lista de codecs e o outro aceita, significa que ele é capaz de reproduzir cada um deles. Ao longo da sessão de mídia, inclusive, pode haver troca de um codec para outro, uma vez que ele aceitou a lista. Isso é uma coisa importante. Mas, naturalmente, que ele vai fazer a lista da esquerda para a direita, ou seja, uma questão de prioridade na forma como foi apresentado. Isso aqui significa que, aqui olhando pelo Chrome WebRTC Internals, que ele vai fazer então uma tabela de possibilidades e vai mostrar qual é o melhor caso para o pior caso. E esses candidatos eles vão aparecer. Isso é uma coisa importante. No momento que eles definem, então, eles começam a fazer a transmissão para verificar. E o RTCP é que vai ajudar a saber se está chegando bem. A aplicação, no caso do framework com WebRTC, ele pode reduzir a qualidade da mídia, ou seja, trocar um codec, ou mais especificamente trocar a taxa de amostragem, a qualidade da mídia em si. Mas é permitido, é possível fazer uma renegociação, trocar o codec para um ou outro. Tá? No meu caso, eu não fiz uma implementação que faz uma detecção via RTCP, verifica se tem uma melhora ou uma piora do cenário para fazer uma troca de codec. Isso é possível, mas eu, na minha ali no meu código bastante simplificado que eu peguei do blog, não tem isso, mas é possível. E aí, então, eu tenho uma fonte, eu tenho apenas uma fonte de áudio, eu vou pegar item a item, tá, para ir descrevendo. Então, tem apenas uma fonte de áudio, aqui tem os volumes, as informações, né, nível, etc. Tá? Então, tem mais a ver com a questão de captura, como é que eu estou processando a informação mais crua. Sempre lembrando que a gente está falando de TLS, uma vez que eu tenho para a garantia de entrega, então o TLS a gente está falando de TCP, e no caso do DP, porque excetuando a escolha de caminho, sinalização, descrição de mídia e transporte, todos eles ocorrem por canais criptografados. Só que esse último aqui, no caso do transporte de mídia, o DP tem o DTLS, que é o TLS sobre datagrama. Né? Porque eu não preciso entrar em detalhes agora, mas só para mostrar que quando eu tenho uma garantia de entrega, retransmissão, etc., do TCP eu vou usar o TLS padrão, senão eu vou usar o DTLS voltado para datagramas, né? Porque pode haver perda
e não preciso ter justamente essa sequência assim tão uniforme quanto é no TCP. Mas ainda assim, aqui no caso tem os certificados para fazer o transporte e tem os dois candidatos. Então aqui tem um par de candidatos onde eles foram escolhidos. Então ele vai apresentar, pelo menos na versão que eu estou, vamos lá. Eu estou na versão atualizada do Chrome, versão 98, mas eu estava testando isso do 97 em diante, pelo menos eu já conseguia perceber que ele destaca em negrito aqui quais são os candidatos. Então aqui no caso é o par de candidatos que deu certo. Então ele vai descrever, porque ele vai gerar ali uma informação de um local e de um remoto, que estão logo abaixo. Então tem outros pares que não tiveram sucesso, tanto é que os valores estão aqui em zerados, como é possível ver. Essa oferta, esse par de candidatos local com remoto não foi aceito, mas essa aqui teve sucesso, tanto é que eu vou abrir o candidato local com IPv6, que eu já tinha falado na aula passada, o UDP tipo host, é o primeiro, né? Até ele mostra inclusive aqui de Wi-Fi se houvesse outras formas. E remoto também via IPv6, aquela coisa toda. Ou seja, uma vez que está feito a escolha de caminho, cada navegador vai fazer a sua escolha de um candidato local, um remoto, a partir de uma oferta de cima para baixo. Claro, eu tenho outros candidatos aqui, só vou expandindo para mostrar. E eu tenho então dois fluxos. Eu tenho um inbound RTP e o outbound RTP. Vou mostrar os dois aqui. No caso do inbound, então ele está pegando o áudio, está codificando em Opus. Claro que o Opus, como ele é extremamente flexível, tá? Acho que eu já devo ter comentado, eu coloquei inclusive um vídeo sobre Opus. Ele tem uma taxa de amostragem, ele tem uma grande amplitude em relação a isso, então é importante fazer uma parametrização, tanto de quantos bits, etc. Tem um monte de coisa. Não vou também entrar no detalhe, até porque não é a área que eu domino. E aí tem várias informações de bytes, etc, 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 das trilhas aqui dos valores, de amostragem. Então, vocês estão muito mais ambientados que eu em relação a isso. Tanto é que depois ele gera um streaming sobre isso, né? Ele cria trilhas. Lembrando que no RTP, depois disso aí vai virar um SSRC, porque vai ser uma trilha de áudio que a gente pode ativar ou desativar. Tanto é que a gente pode mandar várias mídias e fazer escolha de quais a gente quer. E tem a de saída. O inbound é o que vem da rua e o outbound é o que está saindo. Que também é a mesma coisa. Eu tenho um áudio, aqui no caso, tipo mídia, tipo áudio, com um Opus, etc, etc. Eu tenho a informação do outro, que é um peer connection, no caso, lembrando, o WebRTC eu tenho audio channel, video channel e data channel. Aqui é dados binários em geral, que não tem nenhuma, mas eu poderia inclusive aproveitar isso para fazer a mecânica do jogo. Eu poderia usar os data channels, mas volto a dizer, eu estou usando uma plataforma bastante simples. Caso alguém se interesse, vamos lá, se não travar, eu tenho interesse em usar este carinha, este framework para usar o WebRTC, mas ao invés de usar o Socket.io, usar ele, que ele roda sobre o Socket.io, ou seja, ele amplia algumas coisas, mas ele usa a Data Channel para facilitar essa troca de dados, de forma que eu use a mecânica do jogo também usando o WebRTC. Isso aqui está no planejamento para os próximos semestres. Voltando para cá, então Remote Inbound. Então essas informações também são várias informações desses transportes, inclusive falando sobre transporte, aqui ele mostra qual é o estado do DTLS, está conectado, ele está transmitindo, então eu tenho esses valores de bytes sendo enviados, bytes sendo recebidos, tá? Eu estou deixando o jogo aberto enquanto eu estou falando, então tem essa transmissão. Eu desativei o som, claro, para não haver microfonia, mas ele continua transmitindo, tanto é que tem várias estatísticas sobre ele, sobre essa captura de áudio, volume, ruído, etc. Né? Tanto é que esses dos candidatos, desses pares, pacotes sendo enviados, pacotes sendo recebidos numa taxa, né, numa cadência ou num volume, num acumulado ao longo de um período. Então tem vários gráficos em relação a isso. Tá? Aqui está zerado, lembrando que o primeiro par é o par que foi aceito e o segundo par é o par que não teve sucesso. Né? Lá no comecinho dessa lista aqui. Então é o que vem da rua, o inbound RTP, da rua entre aspas, né, porque está vindo da outra aba. Então tem jitter, que é a variação, vocês podem ver que teve aqui um pico, muito provavelmente uma questão mais de processamento da minha máquina. Então se eu ficar trocando de janelas aqui, provavelmente eu vou ter
mais alguma oscilação, talvez vá apresentar ali, porque eu tenho já o meu processamento está operando no limite. E tem mais, claro, outras informações tem mais a ver com uma depuração do que está acontecendo. Mas então, assim, só para mostrar para vocês que ainda eu consigo ter muitos gráficos, então teste de eco, etc. Não vou entrar detalhe a detalhe, porque isso seria se esmiuçar demais, tenha mais a ver com determinadas aplicações. Como eu estou preocupado mais com o áudio em si, então tem algumas informações que são mais pertinentes. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de bytes enviados e recebidos, normalmente uma cadência relativamente regular, no acumulado, então tende a ser apenas ali uma PA, vai apenas seguindo, sem problema nenhum, voltando, quero pegar a primeira oferta ali. Então, desses primeiros aqui, então o que interessa é se eu estou captando bem o áudio, se eu estou conseguindo transmitir bem e receber bem. Esse é o panorama geral, para que eu consiga então entender que ao fazer essa escolha de caminho, ao fazer essa escolha de mídia, ao fazer essa escolha de codec, eu simplesmente vou transmitindo, mas eu posso ir trocando, por isso que o navegador, perdão, o navegador é que no final que vai dizer quais são as escolhas que ele fez, uma vez que ele pode trocar durante a sessão de mídia. Nada impede de, inclusive, eu dizer que agora eu vou começar a usar um relay, que agora eu vou usar o Opus, agora eu vou ativar vídeo, agora eu vou adicionar mais uma mídia, trocar codec e assim segue. Perfeito? Então, eu queria trazer esse panorama e a tarefa, mais ou menos, para esse momento aqui é justamente isso. Se vocês conseguem rodar o experimento, capturar o SDP e a partir do SDP e da escolha de caminho, achar essas informações nesse cenário aqui. Pode ser vindo no Chrome, Firefox também tem a versão de desenvolvimento também é muito boa. Se vocês conseguem achar as informações de forma que a gente veja todo o ciclo de sinalização até o transporte da mídia de fato. Perfeito? É isso.